Veja como a comunidade de Tessalônica é uma comunidade madura na fé. Uma comunidade madura na fé por quê? Porque está em meio às perseguições, está em meio às tribulações, e o que é que Paulo está dizendo dela? Nós gloriamos nas igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e da vossa fé em todas as perseguições e sofrimentos que suportais. Devemos agradecer sempre por vós, irmãos, com toda a justiça, porque progredis sempre mais na fé, e porque aumenta a caridade, e tendes um para com os outros. Então é uma comunidade que sofre, uma comunidade perseguida, uma comunidade cheia de problemas, mas que tem uma fé em progresso. Uma comunidade que tem uma caridade que aumenta cada vez mais. Uma comunidade que persevera. Uma comunidade constante na presença de Deus. Não é uma comunidade abatida. Não é uma comunidade sofrida, mas ela não está entregue ao sofrimento. É uma comunidade em progresso, independente de todas as situações. Por que é uma comunidade em progresso? Qual é o segredo desta comunidade? São Paulo nos revela o segredo no versículo 5. Vejam só o versículo 5. Estes, quando ele está falando sobre estes, ele está citando as perseguições e os sofrimentos. As perseguições e os sofrimentos que suportais constituem um sinal do justo juízo de Deus, pois servem para serdes julgados dignos do reino de Deus, pelo qual estáis sofrendo. Vou repetir. Estes constituem um sinal do justo juízo de Deus, pois servem para serdes julgados dignos do reino de Deus. Olha para o sofrimento, não olha como uma fatalidade da vida. Olha como o sofrimento não como algo desastroso, mas olha como uma oportunidade. Não é uma fatalidade, é uma oportunidade. E a comunidade está entendendo que tudo aquilo que ela está passando serve para que elas sejam provadas, serve para que elas sejam experimentadas na graça de Deus. E como o próprio São Paulo diz, as tribulações, elas geram a perseverança, elas geram a esperança, elas geram a confiança. É assim que a comunidade está vivendo. Está olhando para o sofrimento não como algo pesaroso, algo que está destruindo, e não como algo como é um castigo de Deus para elas, mas como uma oportunidade de salvação, como uma oportunidade de provar a fidelidade a Deus, uma oportunidade de alcançar a santidade, uma oportunidade do crescimento. Não é algo que está gerando dentro da comunidade revoltas, abandono ao cristianismo, abandono à igreja, dúvidas do amor de Deus. Será que Deus me ama, Padre, porque eu estou sofrendo tanto? Será que Deus me ama, Padre, porque eu estou assim, assado na vida? Aquela sensação de castigo de Deus. Não é uma comunidade que está vendo as situações como um castigo de Deus? Por que é que Deus está nos castigando? O que será que eu fiz? Será que em função do meu pecado que eu cometi lá atrás? Ai, Padre, um dia eu ajudei uma pessoa a fazer um aborto, e agora eu estou sofrendo terrivelmente. Será que é castigo porque um dia eu ajudei a praticar um aborto? Será, Padre, que é castigo porque um dia eu briguei com a minha mãe, eu maltratei a minha mãe, e agora minha filha está fazendo a mesma coisa comigo? Olha para as situações da vida como situações de dúvida do amor de Deus. E o que acontece muitas vezes? As buscas de outras religiões. Padre, eu estava sofrendo,
com uma doença terrível, e daí eu virei um macaquinho, pulando de galho em galho nas religiões. Ia para uma, ia para outra, ia para outra, ia para outra, e assim sucessivamente, de galho em galho nas religiões, sem alcançar aquilo que precisava. Que bom que voltou e está falando com o padre, né? Mas a comunidade não se revolta por causa da situação que está vivendo. É uma comunidade que tem uma fé em progresso. É uma comunidade que tem uma caridade que aumenta. Não é uma comunidade que fica perguntando o porquê. Ai, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou vivendo aquilo? E fica, por quê, por quê, por quê? Quem pergunta o porquê se coloca numa situação de vítima. Eu sou vítima disto. Eu não mereço isso. Eu sou tão bom. Eu já sou tão religioso. Eu estou tanto na igreja. Eu já sou ministro da Eucaristia, já sou coordenador de grupo de oração, eu já sou isso, já sou aquilo, estou todo domingo na missa. E por que isso acontece comigo? Colocou-se na condição de vítima. Eu sou tão santo, Deus, e por que eu estou passando por tantos problemas, por tantas dificuldades? Então vejam só o que gera na vida de muitas pessoas o passar por tribulações, o passar por perseguições, o passar por sofrimentos na vida e não ter um verdadeiro sentido, não ter um sentido correto daquilo que muitas vezes possa ser, e a situação que se pode aproveitar naquele momento para um caminho de santidade. Então, qual é a postura que nós devemos ter diante das sofrimentos, diante das angústias, diante dos problemas que nós encontramos na vida? Qual é a postura que nós temos que ter? São muitas as posturas, mas eu quero trazer para vocês apenas a postura de alguns jovens, de 3 jovens apenas. Os jovens do livro de Daniel, os 3 jovens da fornalha ardente. Vocês lembram muito bem, né? Azarias, se eu não me engano, Abdenago, e o nome do terceiro eu não me recordo, se eu não me engano é Binadeu, alguma coisa assim, que eu li, estudei, não anotei o nome deles, e agora pensei em trazer o nome deles. Mas 3 jovens diante de uma das mais terríveis perseguições. Ou adora uma estátua, ou adora um ídolo, ou serão jogados na fornalha ardente. O rei Nabucodonosor diz para eles: quando tocar a trombeta, devem prostrar-se diante da estátua. E olha o desafio que o rei lança para eles. E qual é o Deus que vos há de livrar das minhas mãos? Qual é a resposta daqueles homens? Está em Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18. Depois você pega na sua casa o capítulo 3, dá uma lidinha, que vai ser ótimo para esse dia de hoje. Até anotei sim, disse para vocês que não tinha anotado, anotei. Sidraque, Misaque e Abdenago responderam: nem precisamos dar uma resposta a esta ordem. Existe o nosso Deus a quem cultuamos, e Ele pode livrar-nos da fornalha acesa, salvando-nos da sua mão. Vejam só, existe e Ele pode livrar. Mas, mesmo que isto não aconteça, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos prestar culto ao seu Deus, nem vamos adorar a estátua de ouro construída por ti. Veja a postura destes 3 jovens. Primeiro eles declaram a fé. Nós cremos, Deus existe e Ele pode. A primeira postura é a postura da fé.
Eu creio que se Deus quiser me tirar dessa situação, Ele pode. Se Deus quiser me livrar dessa situação, Ele tem o poder para isso. Mas qual é a segunda parte? Mas, mesmo que isso não aconteça, fique sabendo, ó Rei, que nós não vamos prestar o culto. Mesmo que Deus não queira, eu vou permanecer fiel. Mesmo que Deus não queira me livrar das mãos do perseguidor, mesmo que Deus não queira me livrar da fornalha ardente, eu permaneço fiel. Eu permaneço íntegro. Eu permaneço diante de Deus, mesmo que Ele não queira me livrar daquela situação que está me incomodando. Porque independente da minha situação, Deus é Deus. Não precisamos ficar questionando. Que Deus é esse? Que Deus é esse que permite tantas coisas na vida dos homens? Que Deus é esse que permite que o meu jovem de 18 anos, que saiu bêbado por aí, andou pela Dutra a 180 km por hora, bata o carro e morra? Mas que Deus que é esse que permitiu que um jovem morresse? E ficam questionando, mas aquele jovem, como eu já disse, estava a 180 km por hora numa Dutra, bêbado. E daí, que Deus é esse? E fica as perguntas: que Deus é esse? Que Deus é esse que não me tira deste problema? Que Deus é esse que não me cura da doença? Estes jovens se apresentam diante daquele rei e diz: Deus pode. Mas se Ele não quiser, Ele não deixa de ser Deus. Eu permaneço fiel. Eu sou fiel. Acreditam que Deus pode libertá-los, mas se não quiser, permanecem íntegro, fiel, não desviam a fé, não duvidam da capacidade de Deus, não duvidam do poder de Deus, porque Deus pode. Deus pode, mas se Ele não quiser, eis-me aqui adorando o único Deus. Vejam só, diante dessa resposta, são lançados para as chamas. Vejam a postura destes homens diante das chamas. Cantavam hinos e louvavam a Deus. Veja que coisa mais bonita. Em vez de estarem abatidos, cabisbaixo, sendo sapecado como um pernilzinho, não é? Sentindo que, com aquele sentimento de pernil, eles não, porque eles eram judeus, né? Mas se fosse nós, com aquele sentimento de pernil na brasa, dentro daquela fornalha, vocês conhecem as fornalhas, né? Aquele espécie de ingluzinho, que você bota um fogo lá dentro, depois você coloca um pernilzinho lá dentro, com aquela sensação de pernil. Em vez de sentir aquela sensação de pernil, eles estão de pé, andando de um lado para o outro, louvando e bendizendo a Deus. E lá dentro da fornalha, Azarias reza uma oração linda, 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 que eu convido a você durante o dia a rezar esta oração. Mas eu quero parar dentro desta oração de Azarias, apenas em uma frase desta oração dele. Vejam só que linda a oração de Azarias. Primeira coisa, o culto da época, como é que eles rezavam na época? Oferecendo um monte de animais. Era a oração. Eles iam fazer uma oração de louvor a Deus, pegavam o animal, se sacrificava como um sacrifício de louvor a Deus. Ia fazer uma oração de perdão, pedido de perdão. Por isso aquele ditado do bode expiatório, vocês lembram do bode expiatório? O que era o bode expiatório? Era algo que eles como que soltasse todos os pecados em cima daquele bode e lançava para o deserto, para que aquele bode caminhasse pelo deserto e morresse longe deles. Isso é o bode expiatório. Então, uma oração deles exigia sempre um sacrifício de alguém. E na oração que Daniel faz, ele diz assim, em Daniel 3, Azarias rezando no capítulo 3, versículo 38. Não há mais nada disso.
nem a possibilidade de pedir misericórdia, porque já não tinha mais o templo, já não tinha mais boi, já não tinha mais cabrito, já não tinha mais nada. Eles não tinham mais animais nenhum para oferecer em sacrifício. Eles eram escravos, Eles eram escravos. Então vejam só, ele rezando, não há mais nada disso, nem a possibilidade de pedir misericórdia, mas de alma esmagada, de espírito humilhado, e espírito humilhado, sejam aceitos como holocaustos de carneiro, de touros e milhares de gordos cordeiros. Seja esse agora o sacrifício que te oferecemos, e que diante de ti ele seja completo, pois jamais haverá decepção àqueles que em ti confiam. Qual é o sacrifício que eles estão oferecendo? Eles têm bois? Não. Têm carneiros? Não. Têm gordos cordeiros, como ele diz? O que é que esses homens estão oferecendo como sacrifício? A alma abatida, o espírito humilhado, completando isso daqui, dando isto a entender. Agora a oferta deles é o próprio sofrimento. Nós não temos mais nada a não ser os nossos próprios sofrimentos para ofertar a ti. E sejam oferecidos como se fossem o sacrifício de ovelhas, como se fosse o sacrifício de cordeiros. É a dor, é o sofrimento, é a angústia oferecidos a Deus em sacrifício. E é a partir disso que eles esperam alcançar o perdão dos pecados. Muitas vezes nós precisamos fazer isto, aceitar o que nós estamos vivendo, aceitar o que nós estamos passando e ofertá-los como sacrifício de louvor a Deus, e esperar de Deus a manifestação da sua glória. Porque se nós temos uma postura desta, se nós não recebemos de Deus em vida o que nós estamos pedindo, nós recebemos a glória do céu, porque nós estamos permanecendo fiel a Deus. É preciso transformar dores, sofrimentos, tristezas, as angústias das doenças, os problemas familiares, o problema de alcoolismo do pai, a drogadição de filho e assim sucessivamente, e tantas outras coisas, oferecerem sacrifício de oração e salvação para os homens, transformar esta dor em louvor, transformar esta dor em sacrifício de amor pelas pessoas, em oração. Não esquecer, gente, nós não podemos esquecer nunca, e muita gente está esquecendo disso, da dimensão salvífica da cruz. A cruz é o caminho de salvação. Você quer ser cristão? Saiba que Jesus Cristo disse: queres me seguir? Faz o quê? Toma a sua glória? Toma as suas delícias? Toma os seus prazeres? Toma a sua cruz. A cruz tem a dimensão salvífica, não é só a dimensão do sofrimento, não. Pelo contrário, a dimensão do sofrimento não chega a nem 1,0001% do que é a dimensão salvífica. Por isso, não esquecer que os nossos sofrimentos também podem ser caminhos de salvação e podem ser aproveitados por Deus para nós alcançarmos o céu. Muitas e muitas pessoas se revoltam com Deus porque estão pedindo milagre, não acontece. Deus não quer te dar o milagre, Deus quer te dar a salvação da sua alma, e muitas vezes Ele quer usar disto daí. Então não adianta ficar revoltado com Deus, porque Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo, Deus não me curou disso, Deus não me curou daquilo. Aceita, acolhe, viva bem com Deus, que
Deus nos concede o dom da sua salvação. É isto que a comunidade de Tessalônica está vivendo. O que é uma comunidade em progresso? O que é uma comunidade que está em progresso de fé, que está em progresso na caridade, está em progresso na perseverança e na constância em Deus? É uma comunidade que, independente da situação, está com Deus. Se está vivendo a maravilha, a bondade, está vivendo as alegrias da vida, está com Deus. Se está sofrendo, está com Deus. Isto é uma comunidade madura na fé. Pessoas que ficam revoltadas e ficam mudando de galho em galho, como já disse, porque aqui Deus não me atendeu, vai lá, ali Deus não me atendeu, vai numa outra igreja, Deus não me atendeu, são pessoas imaturas na fé. Porque pessoas maduras na fé permanecem com Deus independente da situação. E é esta a beleza da comunidade. Uma comunidade que, em meio às tribulações, em meio aos sofrimentos, está como? Progredindo, crescendo, 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 porque sabe que Deus é maior do que todas as coisas. Que nesta Eucaristia, celebrando a memória de uma mulher que viveu um progresso na fé, porque veja, uma mulher que há 30 anos estava rezando para o seu filho converter, e eu encerro só lembrando um trecho do ofício das horas de hoje que os padres rezam e que conta um pouquinho da história do santo, no livro das Confissões, num diálogo em que Santa Mônica tem com Santo Agostinho. Ela diz assim, mais ou menos, não é bem com estas palavras, mas o sentido é esse daí. Não estou fazendo algo literal. Numa conversa que os dois têm, ela diz para Santo Agostinho: que mais gosto tem nesta terra para mim? Que mais prazer eu encontro nesta terra, se tudo que eu mais ansiei, se tudo que eu mais desejei, e se tudo que eu mais pedi a Deus eu já alcancei, que era ver-te cristão, Agostinho. Agora já não há mais prazer para mim na terra, porque o meu prazer, o que eu queria era ver-te cristão, e eu estou vendo. Ela já estava próxima à morte, ela dizendo, já no leito de morte, isto para Agostinho: qual era o meu prazer nesta vida? O que é que eu mais desejava nesta vida, Agostinho? Era ver-te cristão. E depois de 30 anos de oração, essa mulher pôde falar isto para ele. Veja que maravilha, uma mulher em progresso na fé, porque não desanima, não desiste, não importa o tempo, e não importa se vai alcançar aquilo que ela está pedindo aqui, ou se vai alcançar no céu, mas o importa é que ela persevera, porque se ela não alcança aqui, ela alcança o céu pelas suas orações.